वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुतं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाख जगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भीतात्युहं पुनतपालभवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषो ते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुजित किमपि गोपवधू स्वदर्श पूर्णानुरागरससागर सारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलम्बित भुजौ कनकावदातु संकीर्तनैकवितरो कमलायताक्षौ विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथं। वागीसजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
Gaurangoika gatir bhajasitamati si gauradham sthiti sat sat soika vitir gosanga virati dusto vyatha niskriti si rupaika rati sanatana nati si jivate jostiti si siddhanta saraswati vijayate gauri yogoshti pati Shri Siddhanta Saraswati Vijayate Gauriya Goshtipati. Gauriya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada costumava dizer que ficar muito agitado quando um Guru Vaishnava está sendo humilhado, isso é chamado Vaishnavismo. Gaudiya Goshtipati Srila Prabhupada Saraswati Goswami Thakur Prabhupada costumava dizer que ficar bastante agitado na humilhação, com a humilhação de Guru Vaishnava, isso é chamado Vaishnavismo. Se houver um relacionamento com Sadguru Vaishnava, se realmente houver tal relacionamento, neste caso, é impossível para qualquer pessoa insultar Sadguru, Vaishnavas puros. Talvez o relacionamento não se desenvolveu ainda. Guru Tattva, ele é indivisível. E ao mesmo tempo eu disse que é um Tattva único e indivisível. Guru Tattva é indivisível e único, uma verdade única. E esse mesmo único Guru Tattva pode aparecer em diferentes formas na frente de diferentes pessoas. Talvez, na minha vida, esse Guru Tattva apareceu na forma de Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Talvez, na sua vida, Guru Tattva veio na forma de Srila Parampujapad Srila Keshava Goswami Maharaj. Tem essa diferença, nada além disso. É o mesmo Guru Tattva. Na verdade, Prabhupada costumava dizer que Balaji Maharaj, Akan Guru Tattva, ele vem neste mundo material de diferentes formas para libertar todas as almas condicionadas. Janasya Krishnad Vimukhasya Daivad Adharma Silasya Sudukhitasya Anugrahayeho Charanti Nunam Bhutani Bhavyani Janardanasya. Meu Gurudeva, o seu Gurudeva, Gurudeva dele. Isso não é realmente Guru Darshan. Isso não é realmente Guru Darshan. Tenha cuidado. Meu Gurudeva, seu Gurudeva, Gurudeva dele. Isso não é Guru Darshan. Isso é Lagu Darshan. É uma visão superficial. É a visão de uma alma condicionada. Se houver Guru Darshan, visão de Guru, se até hoje você não tiver Guru Darshan, então certamente a sua Diksha não foi completa ainda. Se até hoje eu não conseguir ter Guru Darshana perfeitamente, neste caso eu não posso começar a fazer Haribhajana. Haribhajana só pode começar depois da realização de Guru Tattva, depois que eu conseguir perceber diretamente o que é o Guru Tattva.
Esse é o perfeito e eterno Siddhanta Vichara de Srila Prabhupada. Esse é o Siddhanta Vichara perfeito de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakura Prabhupada. Quando minha Pushpanjali, minha oferta aos pés de lótus do seu Gurudeva, quando a minha Pushpanjali, minha oferta de flores aos pés de lótus do seu Sadgurudeva, pode automaticamente chegar aos pés de lótus do meu Sadgurudeva, aos pés de lótus do meu Gurudeva. Neste caso, minha Pushpanjali é perfeita. Qualquer quantidade de flores, qualquer quantidade de esforços é inútil. Eu não posso continuar, eu não posso completar a minha Guru Puja com essa visão estreita. Então, quando a minha Pushpanjali aos pés de lótus do seu Sadgurudeva puder automaticamente alcançar os pés de lótus do meu Sadgurudeva, então a minha Pushpanjali aos pés de lótus de Gurudeva é perfeita. Está feita corretamente. E a oportunidade única nós podemos ter pelo serviço a Guru Vaishnava, ao cantar as suas glórias. Temos a oportunidade única de serviço a Guru Vaishnava. Nós temos a oportunidade de glorificar o nome, a fama deles. Essa é a maior prática de bhajana. As pessoas tolas não conseguem entender este ponto. Esse é o Siddhanta perfeito de todas as escrituras autênticas, incluindo o Srimad Bhagavatam. Srila Prabhupada costumava dizer dessa maneira. Nós podemos ver os seguintes versos para clarificar o ponto da verdade universal que está além de qualquer atitude sectária e estreita. Na verdade, esse é o Siddhanta perfeito de todas as escrituras autênticas, incluindo o Srimad Bhagavatam, etc. Podemos ver os seguintes slokas para clarificar este ponto, descobrir a verdade universal e evitando todo o sectarismo, toda a visão estreita. Você pode se lembrar, muitas vezes antes eu costumava falar esse sloka. Srimad Bhagavad Mahapurana, primeiro canto, segundo capítulo, verso 33. Dentro do coração daqueles Paramahansa, Sadguru Vaishnava, o Senhor Supremo está sempre descansando muito pacificamente. Talvez vocês já conheçam esse Kirtana. Govinda Kahen Vaishnavam or Pran Bhaktir Hidaya Sada Govinder Vishram. Dentro do coração daqueles Paramahansa, Guru Vaishnava, o Senhor Supremo está sempre descansando. Os pés de lótus do Senhor Supremo estão lá. Então, sem sem se dar ao trabalho por grande período de passar por várias escrituras, Veda, Vedanta. Se a gente puder servi-los, quero dizer, servir aqueles Guru Vaishnava puros, se a gente puder cantar as glórias deles, então muito facilmente nós podemos alcançar a nossa meta, a perfeição. Nós esquecemos este ponto. Porque desnecessariamente você está se dando o trabalho de ir em todos os diferentes shastras, Veda, Vedanta, Upanishad, para projetar a si mesmo como um grande pandita, um grande erudito. Você quer se projetar como um grande escolástico. Na verdade, você não sabe. Dentro do coração daqueles Vaishnavas puros, os pés de lótus do Senhor Supremo estão sempre lá. Portanto,
sem se dar esse grande trabalho por um grande período de tempo de ir em todas as escrituras, analisar Veda, Vedanta, etc. Se você puder servir Guru Vaishnavas puros, e se você puder tentar cantar as glórias de Guru Vaishnavas puros, então facilmente você pode alcançar a meta, a perfeição. Outro verso eu quero dizer. Idam hi pungsahas tapasahas srutasava sistasya suktasya cha buddha dattayo avichita artha kavivera nirupito yaduttama sloko gunanuvarnanam. Idam hi pungsahas tapasahas srutasava sistasya suktasya cha buddha dattayo avichita artha kavivera nirupito yaduttama sloko gunanuvarnanam. Srimad Bhagavad Mahapurana, primeiro canto, quinto capítulo, verso 22. Sira Naradaji Maharaj está falando na frente de Vyasadeva Goswamiji que o resultado último, Nityafal, o resultado último de todos os nossos esforços de fazer austeridades, penitências, ou de recitar os Vedas, ou fazer sacrifícios de fogo, recitar mantras, hinos dos Vedas Upanishads, ou de desenvolver conhecimento, fazer caridade. Mas o Nityafal, o fruto eterno de todas essas atividades é glorificar o Senhor Supremo, Uttama-shloka. E Uttama-shloka significa, quero dizer, Atthagyan Tattva, total, Bhagavad Dham, Nam, Parikar, Vaisishta, Dham, Nam, Parikar, os associados, a morada do Senhor, todos juntos, a gente pode encontrar tudo que está relacionado com o Senhor em Advaya Gyana Tattva. A Gyana Tattva não significa que você tem que tirar todos os associados e manter apenas o Senhor Supremo, que é impossível. Se eu puder estar sempre cantando nomes, famas, glórias do Senhor Supremo e dos seus devotos, porque se você vê no Srimad Bhagavatam, desde o primeiro canto, você pode ver todas as glórias de Guru Vaishnava. Por fim, no 10º canto, você tem a oportunidade de ouvir tudo sobre as glórias excepcionais do Senhor Supremo e suas lilas. Então, glorificar o Senhor Supremo, seu nome, fama, suas lilas, e glorificar os seus devotos, the extract specified by all those pandits, that is the net outcome of all your activities that you have done in your life. Esse é o resultado. This has been the extract of all shastras. Esse é o extrato de todos os shastras. Então, também, Srila Jiva Goswami Pad escreveu no seu Bhakti Sandarbha that Guruvak Ganya Tat Sevan Avirodhena Cha Annesham Upi Vaishnavanam Sevanam Sreya. Guruvak Ganya Tat Sevan Avirodhena Cha Annesham Upi Vaishnavanam Sevanam Sreya. What does it mean? O que isso significa? Isso significa que com a permissão de Gurudev, nós podemos também servir outros Guru Vaishnavas para avançar em Bhajana, desde que
a corrente principal de serviço ao meu Gurudeva não seja prejudicada. Nesse caso, com a permissão de Gurudeva, nós podemos também servir outros Guru Vaishnavas. Então, a esse respeito, eu gostaria de clarificar este ponto com a ajuda de um verso falado por Rupa Goswami Pada no Bhakti Rasamrita Sindhu. Sajati rasaya snigde sadhu sango sato vare. Sajati rasaya snigde sadhu sango sato vare. Isso significa que Sampradayic senior sadhu sangha is very useful. A associação de devotos mais avançados da mesma Sampradaya é muito benéfica. É muito mais beneficial. Porque se esse sadhu tem o mesmo bhava, o mesmo sentimento e o mesmo objetivo. Mas também nós podemos servir sadhus de outras sampradayas, desde que esse serviço não vá desviar a minha fé na minha própria sampradaya. Isso também é bom. Eu costumava me associar com grandes sadhus na Ramanuja Sampradaya, em vários locais, mas eu era sempre cuidadoso. Era muito cuidadoso. Para que eu não perdesse a minha própria posição. Também vocês podem se lembrar, Mayavada Shastra é totalmente proibido. Mayavada Shastra é tão perigoso, você pode perder sua Bhakti. Mas o que acontece quando grandes Guru Varga vão seguir? Na verdade não é seguir. Eles querem pesquisar algum Mayavada Shastra para encontrar algum ponto e defender a visão da nossa Sampradaya. Então isso não é errado. Mas as pessoas em geral, os devotos em geral, devotos que têm fraqueza, é estritamente proibido. Mayavada Shastra. Isso significa quero dizer, a associação com sadhus da própria Sampradaya é muito beneficial, porque eles têm o mesmo bhava e o mesmo objetivo. Esse é o Siddhanta mais fundamental de todas as escrituras autênticas, incluindo o Srimad Bhagavatam, o Chaitanya Charitamrita, etc., que Sadhu Sangha é a parte mais importante no caminho do seu Haribhajana. E, por fim, essa Sadhu Sangha também é muito efetiva para sempre, mesmo no estágio de perfeição. Então, Sadhu Sangha, associação com sadhus, é a parte mais fundamental no caminho do seu Haribhajana. É por isso que nós podemos ver o seguinte comentário do Chaitanya Charitamrita. A causa raiz de Krishna Bhakti é Sadhu Sangha. Também podemos ver no Chaitanya Charitamrita. Sadhu Sangha sarva shastra koi, lavamatto sadhu sanghe sarva siddhi hoy. In spite of all those countless support of Siddhanta Vichara, apesar desses incontáveis Siddhantas das escrituras autênticas, de todos os tipos de escrituras autênticas, apesar de todos esses argumentos, quem pode dizer: não faça Sadhu Sangha, não vá a Gaudiya Mata, não tenha associação de nenhum sadhu da Gaudiya, não vá, evite o convite deles, não preste reverência às deidades deles. Quem pode dizer algo assim, exceto um demônio?
Quem pode dizer algo assim? Na verdade, algumas vezes, alguns devotos costumavam perguntar para Prabhupada: Prabhupada, a gente gostaria de ir lá ouvir o Harikatha, e Prabhupada dizia: não vá. Na verdade, Prabhupada não queria que eles fossem lá porque era satsanga, era má associação. Por isso que Prabhupada dizia para não ir lá. Às vezes, Prabhupada falava, alguns devotos pediam permissão. Prabhupada, nós gostaríamos de ir e ter o darshana. Queremos ver Srila Gaura Kishodas Babaji Maharaj ou ter o darshan de Vansidas Babaji Maharaj. E Prabhupada dizia: não vá lá. Você pode entender mal eles. Você não vai conseguir entender as atividades dele. Essa é a única razão. Prabhupada costumava dar esse tipo de conselho: não vá em todos os locais. Não tente confiar em todas as fontes de Harikatha. Por quê? Porque nem todas as fontes são autênticas e perfeitas. Que Prabhupada quis dizer, nós devemos tentar entender. Prabhupada costumava dizer que ao menos nós devemos ir em tal local, nós devemos ir onde não haja Namaparada. A maioria dos locais existe ofensas ao santo nome. Harikatha é a coisa mais rara nos dias de hoje. Harikatha vindo do coração, que o Harikatha ele aparece do mundo transcendental na língua daqueles devotos puros. Então, Prabhupada quis nos aconselhar para confiar na fonte exata do Harikatha. Como eu disse a vocês muitas vezes, que se um paciente está dizendo para o médico, o médico ayurvédico diz: você não deveria comer esse alimento, você não deve fumar, você tem que comer queijo, você tem que comer frutas, você tem que comer iogurte. Mas aquele paciente diz: ok, eu vou seguir o seu conselho, mas ao mesmo tempo você tem que me permitir fumar. Sem fumar, eu não consigo viver. Essa é a situação. Aqueles que querem ter a associação pura, como eles podem fazer má associação ao mesmo tempo? Como identificar o que é boa associação e má associação? Eu já falei sobre isso várias vezes. É um fator automático. A capacidade de identificar pode aparecer dentro do seu coração. Quando você ouvir Guru Vaishnavas puros, então, um dia, quando você for em outros Harikathas, você vai entender. Isso não é Harikatha. Então, Prabhupada costumava falar para a gente confiar na fonte apropriada de Harikatha. Podemos ouvir Vaikuntha Katha. Ou pelo menos, se não tiver Vaikuntha Katha, não deve haver nenhuma Namaparada. Namaparada em nome de Haribhajana, Harikatha. Se você for e ter a associação deles, o que vai acontecer? Você deve pensar sobre isso repetidas vezes. É por isso que Srila Jiva Goswami Pada também falou no Bhakti Sandarbha que nós não deveríamos dar o assento da Vyasasana para qualquer pessoa. Não devemos permitir. Dois tipos de bhaktas, de palestrantes estão lá.
Tem um tipo que ele está lá falando para ganhar fama, nome. E esse tipo de devoto pode contaminar o seu coração. Você não vai ter nenhum benefício. O que dizer de benefício? Você vai perder o seu bhajana. E outro tipo de devoto, ele não tem nenhum interesse pessoal. Mesmo se alguém dizer, eu posso te matar, mesmo assim ele vai falar a mesma verdade absoluta. Como Prabhupada costumava declarar, ele dizia que se o mundo inteiro for contra mim, ainda assim continuarei falando sobre a mesma verdade absoluta, ficando sobre o guarda-chuva dos pés de lótus de meu Guru Padma. Eu não posso mudar o meu ponto. Eu posso seguir falando sobre a mesma verdade absoluta. Então você pode se lembrar do sloka do Padma Purana. Leite é uma comida ideal, é um alimento ideal. Mas se de alguma maneira uma cobra entrar no seu quarto e beber um pouco desse leite, e você não sabe disso, sem saber, você bebe esse leite e vai morrer. Quem poderá te proteger? Dessa maneira, você tem que selecionar a fonte adequada de Harikatha se você quer manter o seu Haribhajana. Nome, fama, posição, glamour. Se você quiser ter isso na sua vida, então você não vai poder evitar a má associação. De qualquer maneira você vai atrás dessa má associação. Então, se você tiver 100% de resolução de que eu devo cultivar boas associações, que nunca vou estar em más associações, então aí vai ser possível. Aí você pode ter a ajuda divina do Guru Varga e do Senhor Supremo Nityananda também. Sadguru Vaishnava, eles sempre têm o direito de não se exporem aos nossos órgãos sensoriais. Isso eu já disse antes. Guru Vaishnava, também o Senhor Supremo, eles têm o direito de não se exporem aos nossos órgãos sensoriais. Guru Vaishnava pode exibir dois tipos de Swarupa. Um é aquela Swarupa, aquela identidade secreta, e a outra é a Swarupa, a identidade Vanchanamoy, aquela identidade enganosa. Guru Vaishnava são muito espertos. Se eles verem que você é enganador, Guru Vaishnava são enganadores dos enganadores. Eles também podem te enganar. Você se acha muito esperto, não é? Você é muito inteligente. Bhaktivinoda Thakur diz, ele escreveu, todo mundo se considera muito inteligente. Ele falou, sim, realmente, todos são muito inteligentes. Só que eles são inteligentes de acordo com a sua própria estimativa, não de acordo com a estimativa do Senhor Supremo. É por isso que na frente de Uddhavaji Maharaj, Krishna Bhagavan diz, Rei Uddhava, quem é inteligente e quem não é? Bhagavan Sri Krishna diz que uma pessoa realmente inteligente é aquela que está protegendo a sua vida, que está entendendo que a vida é muito instável e que é o único dever beber aquele néctar. Nós devemos conseguir aquele néctar da imortalidade na nossa vida. Esha buddhimatam buddhi manisacha manishinam yat satyam anriteneha amartena apnati amritam. This life is very unstable, most Essa vida é muito instável
E com a ajuda deste corpo, com a ajuda desta mente, nós temos que arranjar o nosso benefício eterno. Como? Com a ajuda de Guru Vaishnava. Você pode facilmente arranjar. Então, Guru Vaishnava podem... Eles têm esses dois tipos de Swarupa, de identidade. Uma é a muito secreta e a outra é a Vanchanamoy. Essa Vanchanamoy é essa que pode te enganar e a outra é a genuína identidade deles. Todos os Guru Vaishnavas puros, mesmo Bhagavan, essa é a especialidade deles. O Senhor Supremo pode te enganar com muita facilidade. É por isso que o Senhor Supremo escreveu no Gita. Muito espertamente, o Senhor Supremo escreveu que eu posso pagá-los de acordo com o serviço de cada um. Eu posso pagá-los de acordo com o serviço de cada um. Dessa maneira você quis me servir, então eu vou te dar um pagamento de acordo com isso. Então é natural. O Senhor Supremo pode te enganar. Guru Vaishnava também pode te enganar. Você pode se lembrar quando 18 vezes Prabhupada foi recusado, por Srila Gaurkishor Das Babaji Maharaj. Prabhupada queria receber Diksha de Paramahansa Gurudeva, Gaurkishor Das Babaji Maharaj, pelo conselho de Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur. E ele foi lá 18 vezes e foi recusado por Srila Babaji Maharaj. E da última vez, todas as vezes, Srila Gaurkishor Das Babaji Maharaj falava: eu esqueci, eu vou pedir permissão para Gauranga Mahaprabhu, venha amanhã. Então, dia após dia, Gaurkishor Das Babaji Maharaj começou a enganar. E da última vez, Gaurkishor Das Babaji Maharaj, na frente dele, Srila Prabhupada Bimala Prachada chorando e falando: bem, você está fazendo bhajana de Krishna, que é o maior dos enganadores. Então você vai me enganar, você não precisa me dar Diksha. Eu vou pular no Ganga e vou acabar com a minha própria vida. Então, Gaurkishor Das Babaji Maharaj correu atrás dele. Venha, meu Prabhu, pare, eu posso te dar Diksha. Então veja, as pessoas pensam que Diksha é uma brincadeira, que não há nenhum Divya Gyana, nenhum conhecimento transcendental. O que dizer disso? Eu escrevi 15 anos atrás algum livro de protesto. E o que dizer de Divya Gyana? Eles não têm nem senso comum. दिव्य ज्ञान का क्या कहना है, कॉमन सेंस तक नहीं है, कांडो ज्ञान इन बेंगाली में से दिव्य ज्ञान तो दूरेर कथा, कांडो ज्ञान ही तादेर कोनो होलो ना. Eles não têm senso comum, Kanda Gyan. Como eu posso esperar que eles receberam Diksha 37 anos atrás? Então eles estão fazendo todas essas besteiras no presente. Esse é o sintoma do seu Divya Gyan, do seu conhecimento transcendental. Um ou dois exemplos podem ser citados aqui, que podem te ajudar a entender este ponto. Qual honra e respeito exclusivas foi mostrado por Srila Prabhupada para Shis Vasudeva. Não é o nosso programa lutar com ninguém. O nosso desejo é revelar o segredo sobre Hari Bhajana. Então, de que maneira exclusiva honra e respeito foi mostrado por Srila Prabhupada para o Shis Vasudeva, o suposto Ganesha de Srila Prabhupada e o Y Vidya Vinod. Você pode ver a história prévia da Gaudiya Mata e você pode descobrir um título. Ganesh foi dado para o Shis Vasudeva e também Vidya Vinoda. Esse título, para o grande editor da revista Gaudiya, esse título foi dado
para Subodh Saha Sundaranandaji. Então, com frequência, Srila Prabhupada costumava glorificar o nome deles na frente das pessoas. De uma maneira, Prabhupada falava na frente das pessoas e as pessoas em geral nem percebiam que ele estava enganando eles. Prabhupada estava enganando eles porque eles são enganadores. Mas ninguém conseguia perceber, não tinha nenhum traço. Então, Prabhupada também costumava dar ajuda financeira para alguns dos seus sevakas, dos seus servos. Às vezes, Srila Prabhupada costumava oferecer algum pagamento para alguns dos seus sevakas para mostrar o seu exclusivo amor por eles. Mas isso era uma grande lila Vanchanamoi, uma lila de enganação. Mas nunca conseguiram entender este ponto. Então, Guru Vaishnava, às vezes, às vezes eles podem expressar esse humor de Vanchana, um humor enganoso. Então, às vezes, Guru Vaishnava pode oferecer um certo título. Ou uma honra, ou dinheiro. Eles podem dar dinheiro para alguém. Para mim, é natural. Nós podemos nos lembrar de um sloka sobre Devi Maya. Doshana paresham hi guneshu sadhava grinanti kechit na bhavadrisha dija. Doshana paresham hi guneshu sadhava grinanti kechit na bhavadrisha dija. Gunanscha falguna bahuli karishnavo mahattamasteshu avidyat bhavanagam. You can remember this sloka. Você podem se lembrar deste sloka? Guru Vaishnava puros, eles são tão misericordiosos, eles são tão puros, que eles nunca veem nenhuma falha comigo. Mesmo se eu estivesse cheio de defeitos, eles dizem, não, você é muito bom, você pode fazer Haribhajana, venha até mim. Então, o que está errado nisso? Se algum Guru Vaishnava der uma grande honra para mim, me der títulos, eles podem fazer isso. Isso não significa que é um certificado permanente. Prabhupada costumava dar esse tipo de certificado para alguns de seus discípulos, dar para esses grandes títulos, mas depois muitos deles caíram. Quando o Guru Vaishnava falar na minha frente que você é um grande devoto, então eu devo entender que eles estão me dando indicação que eu sou uma alma caída e eu tenho que subir até esse nível de um grande devoto. Essa é a verdadeira, a concepção apropriada. Do contrário, eles vão me enganar e eu vou entender da maneira errada. Então, Guru Vaishnava, às vezes, eles podem oferecer algum título ou grande honra. Lá, você é o Yugacharya. Eles podem dizer esse tipo de coisa, mas isso não significa que eu já seja um grande macaco. Guru Vaishnava podem dar grandes títulos para mim, eles podem falar Shakta Veshavata, tantos títulos eles podem falar para me enganar, mas isso não significa que eu seja realmente um grande macaco. Então, estabelecer incontáveis matas e templos. Tente entender este ponto, esse Siddhanta. Estabelecer incontáveis matas, templos e fazer incontáveis discípulos, etc., não é o sinal
que pode provar que a pessoa é um grande Vaishnava. To substantiate great Vaishnavism in somebody. So this is not the procedure. Então esse não é o procedimento. Not that. So establishment of countless estabelecer incontáveis matas, templos e iniciar centenas, incontáveis discípulos, etc. Essa não é a evidência, não é o sinal que pode indicar que uma pessoa é um Vaishnava. O grau do Vaishnavismo, por outro lado, eu gostaria de dizer que o nível de Vaishnavismo de qualquer pessoa só depende de um ponto, de um Siddhanta Vichar. E qual é esse Vichar? Qual é esse ponto? O grau de Vaishnavismo de qualquer pessoa, ele só depende de um ponto, de um Siddhanta Vichar. E qual é esse Siddhanta Vichar? Quanto amor, quanto respeito, quanta afinidade existe com tal pessoa em relação a Guru Vaishnava, quanto amor, quanto respeito, quanta afinidade, quanta dedicação eu tenho para Guru Vaishnava e Bhagavan e Harinam. Quanto sabor eu estou tendo. Esse é o único sintoma com base do qual eu posso identificar um não devoto. Esse é o termômetro. Esse termômetro é mais do que o suficiente para detectar o coração de qualquer Vaishnava ou para detectar o coração de qualquer não Vaishnava, ou um Vaishnava paradi, um ofensor. Saber sobre o Vaishnavismo de qualquer pessoa. De qualquer maneira, a longo termo, um capatçado, um devoto hipócrita, ele não pode esconder a doença incurável do seu coração, que é a inveja contra Guru Vaishnava. De qualquer maneira, um capatçado, talvez no começo ele mostre respeito e tudo, mas quando aqueles grandes Vaishnavas forem embora, então ele pode começar a abrir o seu próprio coração sujo, não antes disso. Muito esperto. De toda maneira, a longo prazo, um capatçado, um devoto hipócrita não pode esconder a sua doença incurável do seu coração da inveja contra Guru Vaishnava, Matsarya Bhava. Esse é o Siddhanta perfeito estabelecido por Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada. O seguinte Siddhanta Vichar pode nos dar um alerta sobre este ponto. Do Bhagavad Gita Mahapurana, a gente tem um shloka, sétimo canto, capítulo 15, shloka 26. Yasho sakshad bhagavati gyano dipa prade guru marto swadhi srutam tasya sarvam kunjara sauchabad. Tente entender esse shloka. Yasho sakshad bhagavati gyano dipa prade guru marto swadhi srutam tasya sarvam kunjara sauchabad. What does it mean? O que isso significa? Qual o significado do verso? Who develops, who can show very negative, aquela pessoa que desenvolve uma concepção material Sakshat Bhagavat Sarup Guru, com relação a Guru, divine knowledge, aquele que nos dá o conhecimento transcendental. Se uma pessoa desenvolve uma concepção material negativa sobre Sakshakdari, ou seja, o Guru, que é o próprio Senhor Supremo e vem nos conceder conhecimento transcendental,
Para tal pessoa, todas as atividades espirituais, como Shravana, ouvir, todas as atividades espirituais, como Shravana, Kirtana, cantar, ouvir, etc., incluindo mantra, diksha, tudo se torna inútil. Tudo se torna inútil. Assim como o banho de um elefante. Você sabe? Outro dia eu estava falando sobre o processo pelo qual um elefante toma banho. Primeiro de tudo, ele vai num lago muito bom, muito limpo, e desfruta de um banho na água fresca. Depois que ele sai do lago, ele vai num local bastante arenoso e pega toda aquela poeira e joga no corpo dele todo de novo. É assim que é o banho de um elefante. Então é comparado no Bhagavatam. Yasso Shakshad Bhagavati Gyana Deepa Prade Guru Marto Swadhi Sutam Tasya Sarvam Kunjara Sauchavat. It is just like the butt of an elephant. É assim como o banho de um elefante. O que dizer mais? Pessoas tolas que vêm participar da Gaudiya Mata. Elas recebem Diksha, elas querem tomar sannyas, depois disso elas vão arranjar problemas. Elas querem colocar fogo em todas as glórias da Gaudiya Mata, de Prabhupada e sua missão. Querem colocar fogo em tudo isso para projetar suas próprias glórias. Então, Divya Gyan, todas as atividades como Shravana, Kirtana, cantando mantra diksha, todas essas atividades se tornam inúteis para tal pessoa, assim como o banho de um elefante. Agora nós devemos entender a gravidade de Vaishnava Parada, ofensa ao Vaishnava. Nós devemos entender esse ponto. Guru Avagya. Existem 10 tipos de aparadas, de ofensas listadas nos Shastras. É por isso que Gurudeva foi muito misericordioso. Gurudev Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj foi muito misericordioso. Ele quis compilar um livro pelo meio do qual todas as pessoas pudessem ter a chance de evitar Vaishnava Parada, ofensa ao Vaishnava. Os Vaishnavas são tão grandes, tão grandiosos. Está além da nossa imaginação. Quando a história da vida de Srila Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, a primeira parte e a segunda parte foram publicadas, Guru Maharaj me deu... Guru Maharaj me instruiu, falou, por favor, vá e pegue aquele livro. Eu quero ler este livro. Então veja como ele pensa para me ensinar que tipo de amor e afeição eles têm. Quando Siddha Maharaj estava numa lila de doença, Guru Maharaj sabia disso. E aí ele correu para ver os pés de lótus de Sridhar Goswami Maharaj. Veja o amor pelos irmãos espirituais. Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, seu Pranam Mantra. Não tem amor por Guru Vaishnava. Que tipo de demônio eu sou? Então, tantos casos eu posso falar sobre Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, mas hoje eu não tenho tempo, eu posso falar em algum dia para provar que tipo de amor exclusivo por Guru e Vaishnava eles têm. Então agora nós vamos ignorar Guru Vaishnava, nós vamos insultar Guru Vaishnava, nós vamos jogar os livros de Siddhantas. Esse é o meu Vaishnavismo. Tão grande Vaishnava eu sou. Então, para nos ajudar, Guru Maharaj escreveu esse livro, Vaishnava Parada, e foi traduzido para inglês pelo nome
The Heart of Krishna, o coração de Krishna. Então, agora nós devemos entender a gravidade do que é Vaishnava Parada, para nos prevenir de fazer diferentes tipos de aparadas, incluindo Vaishnava Parada, todas as aparadas. Tem vários tipos. A parada ao santo nome, ao Dhamma, sagrado. Se eu ver que o meu Gurudeva vai me dar uma instrução, não vá para ouvir Guru Vaishnava puros. Eu devo imediatamente rejeitar meu Gurudeva. Esse é o Siddhanta do Shastra. Por toda a eternidade também, Pitamaha Bhishma diz: aquela pessoa que fala absurdos, que não sabe o que é bom, o que é ruim, sem nenhum julgamento, fala grandes absurdos. Esse tipo de guru deve ser abandonado. Não vamos cooperar. Swarupa Lakshan e Tatasha Lakshan. Devemos falar claramente sobre esses dois tópicos. O que você quer dizer por Swarupa Lakshan e Tatasha Lakshan? Ou seja, as pessoas comuns não entendem esses dois pontos. Swarupa Lakshan e Tatasha Lakshan. Se você não puder entender Swarupa Lakshan de Guru Vaishnava, ou seja, os sintomas internos de Rupa Goswami, você só pode ver os sintomas externos, quantos discípulos ele tem. Quantos templos ele já estabeleceu? Esse não é o único sintoma. Então eu já expliquei para vocês o que você quer dizer por Swarupa Lakshan. Swarupa Lakshan de qualquer objeto, de qualquer homem, significa aquele sintoma, aquela característica Lakshan que existe dentro do coração dele. Swarupa Lakshan significa aquele sintoma que existe dentro dele. Tatasha Lakshan significa que ao você ver, você pode entender. Ou seja, ele fez vários templos, talvez ele seja um grande Vaishnava. Muitas pessoas estão indo atrás de um enganador. Então as pessoas em geral vão pensar, talvez ele seja um ótimo Vaishnava. Guru Padma dava um exemplo muito interessante. Um dia, Guru Padma estava indo tomar banho num Ghat, em Kalna. Naquela época ele morava em Kalna. E era um dia especial. Pitri-paksha. As pessoas iam oferecer oferendas para os seus ancestrais nas águas do Ganges. Então, um Chakravarti, um homem importante, ele foi ali com seu pote de água para fazer essas atividades ritualísticas, mas tinha muitas pessoas ali no rio e eles todos tinham um pote igual, Panchapatra, e ele ficou nesse problema: como eu tomo banho? Se eu colocar o meu pote aqui, alguém vai pensar que o meu pote é dela, vão pegar e vão levar embora. Então, essa personalidade importante pensou. Ele falou, ele pensou, eu vou colocar um pouco de argila do Ganges no meu pote e aí eu vou poder identificar o meu pote. Então ele fez isso e foi tomar banho. Depois, quando ele voltou, ele percebeu que todos os potes estavam com a argila do Ganges. E ele ficou surpreso. Ficou muito surpreso ao ver como é possível todo mundo colocar a argila do Ganges. Então, como eu vou saber qual que é o meu? Essa é a situação. As pessoas em geral, like a flock of lamb, lamb or goat
Elas são como cabras. Se você pega a orelha de uma cabra e puxa, então todas as outras cabras vão atrás. Esse é o sistema. É o sistema no presente. Ninguém vai entender qual é a razão por trás das coisas. Só vão seguir. Então, Swarupa Lakshana e Tatastha Lakshana de qualquer objeto, qualquer homem, de qualquer devoto, a gente tem que clarificar esse ponto. Qual é Swarupa Lakshana, sintoma interno de um Vaishnava? Eu já falei isso, que é um amor tremendo por Guru Vaishnava Bhagavan Harinam. Nam Prabhu. Tenho certeza que esse é o Swarupa Lakshana. E Tatastha Lakshana, o sintoma que você pode ver, tomar banho no Ganges todo dia, fazer archana, adoração de deidade, distribuir prashada, fazer vários templos, fazer discípulos, falar Harikatha, para provar que eu sou um grande Vaishnava. Mas, se a pessoa não está fazendo isso desde a realização espiritual dela, então, Jiva Goswami Pada diz: Bhakta Saraga Niraga Divido Parikirtita. Agora vocês já entenderam que é Swarupa Lakshana e Tatastha Lakshana, então vocês podem entender que se eu não tiver nenhum amor e respeito aos pés de lótus, forte afinidade aos pés de lótus de Guru Vaishnava, se eu não tiver atração por Harinam Prabhu, neste caso, que tipo de devoto eu sou? Você tem que pensar duas vezes antes de prestar reverência para mim. Enquanto eu já falei sobre este ponto que Srinivasacharya Balavan Aduru Yasu Nasad Guru Padambhuje Sutoi Ropitasya Sastrair Krishna Bhakti Najayate. He cannot get even a drop of Krishna Bhakti. Você não pode ter nenhuma gota de Krishna Bhakti. Você pode mostrar várias coisas na frente do público para enganar os outros, mas você não pode provar que tal pessoa é um Vaishnava puro. Então todas as suas exibições externas de seva podem não dar em nada, porque o primeiro Lakshana é Swarupa Lakshana, esse sintoma interno, enquanto todos os outros sintomas são Tatastha Lakshana, são externos. Existem 24 qualidades do Vaishnava, mas a principal e a central de todas as qualidades é Krishnaika Sharan, Sharanagati, rendição a Sri Krishna. Então eles têm 26 diferentes qualidades do Vaishnava. Mas Swarupa Lakshana é uma, Krishnaika Sharan. That is called Swarupa Lakshana. If the most vital Swarupa Lakshana Bhakti is not there, se essa Swarupa Lakshana, esse sintoma interno e mais importante não estiver lá, todas as outras qualidades são inúteis. Eu já disse muitas vezes, é o Siddhanta do Chaitanya Charitamrita. Krishna Shakti Bina nahe Bhakti Pavardhan. Krishna Shakti Bina nahe Bhakti Pavardhan. To install bhakti inside the heart of other people, you must have. Para instalar Krishna Bhakti dentro do coração das outras pessoas, você tem que ter Krishna Bhakti genuína. Então está escrito no Chaitanya Charitamrita. Se Krishna Bhakti não estiver dentro do meu coração, como eu posso ir? Como eu posso pregar? Como eu posso instalar Bhakti dentro do coração das outras pessoas? Algumas pessoas vão nos enganar. Elas estão dizendo, é a instrução de Chaitanya Mahaprabhu. É minha instrução que tente agir como um guru.
Tente libertar todas as pessoas, mas eles esqueceram um ponto fundamental. Mahaprabhu, ele nunca disse dessa maneira. Qual é o significado interno da sua instrução? Mahaprabhu disse: a minha instrução, primeiro de tudo, tente se tornar Guru. Tente seguir toda a etiqueta de Guru Vaishnava. Tente seguir Guru Parampara, porque sem Guru Parampara não é possível. Mahaprabhu também não ignorou o Guru Parampara. Então, como Mahaprabhu poderia falar de maneira equivocada? Ele está dizendo, a minha instrução é que primeiro de tudo você tem que se tornar Vaishnava, Guru. Quer dizer, quem é Guru é Vaishnava, quem é Vaishnava é Guru. Se a pessoa é Vaishnava e não é Guru, isso não é possível, Bhaktivinoda Thakur está dizendo. Vaishnava é Guru, 100%. Talvez ele não tenha dado iniciação para ninguém, mas por meio de Harikatha, Kirtana, Gorakshodas Babaji Maharaj, Prabhupada, todos, Krishnadas Babaji Maharaj, todos estão nos ajudando. Eles estão agindo como Guru. Então, Krishna Shakti Vinana Bhakti Bhavartan means Amaragai Guru Haya Taro Ides means, first of all, you try significa, primeiro de tudo, você tem que tentar subir àquele nível de Guru Charan, a plataforma de Gurudeva. Então você pode ir e libertar as outras pessoas. E para aquele Brahmana foi um caso especial, porque Mahaprabhu estava lá, o próprio Mahaprabhu estava transferindo poder dentro dele. Então ele deu essa instrução. Minha instrução, vá. Está escrito no Chaitanya Charitamrita. Era o procedimento usual, por meio do qual o Mahaprabhu fez sua pregação massiva. O próprio Mahaprabhu não iniciou ninguém, mas quando ele falava, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, going and speaking. Ele saía e falava. Mahaprabhu running and speaking. Krishna Kesava, Krishna Kesava, Krishna Kesava, Pahimam, Krishna Kesava, Krishna Kesava, Krishna Kesava, Trahimam. Dessa maneira, Mahaprabhu corria, mas era o sistema. Mahaprabhu costumava dar força para a pessoa e dava instrução. Vá. Esse era um caso especial. No nosso caso, nós devemos receber todo o poder de Guru Padma, Guru Parampara, porque o Senhor Supremo diretamente não vai dar a misericórdia para ninguém. Naquela época foi um caso especial. Então, ignorando Guru Parampara, ignorando Guru Varga, eu não posso ser bem-sucedido. Eu posso ir mais profundamente para a escuridão de Maya. Eu posso dizer na minha palestra, ilusão, Maya, que Maya é a única razão dos conflitos, de todos os problemas. Mas nesse caso, eu também estou em Maya. Por que eu estou criticando Guru Vaishnava? Então eu deveria parar de criticá-los. Como eu disse do caso de Tulsidas de Maharaj, não é? Quando alguém disse para ele, Maharaj, aquele sadhu está sempre te criticando todo o tempo. Então Tulsidas de Maharaj falou, eu gostaria de fazer um bhajana kutir para ele na frente do meu bhajana kutir. Você não entendeu o que eu quis dizer, Maharaj? Ele está te criticando todo o tempo. É por isso que eu estou dizendo isso. Eu quero fazer um bhajana kutir para ele na frente do meu bhajana kutir. Por quê? Porque aí ele pode vir me criticando, seguir me criticando, encontrando as minhas falhas, porque eu não consigo ver minhas falhas. Ele pode encontrar todos os meus defeitos e aí eu tenho a oportunidade de me corrigir e alcançar a perfeição. Se você disser que Maya é a única razão para todos os conflitos, então por que você está brigando? Você também está em Maya? Então por que você fala assim? Pelo menos você deveria ir além de Maya. Você dá essa instrução, não faça satsanga, isso, aquilo. Por quê?
Para instalar Krishna Bhakti, devoção por Krishna, dentro do coração das outras pessoas, é o verdadeiro significado de pregação. Do contrário, qual o significado de pregação? O que você quer dizer por pregação? Pregação não significa trapacear. Apenas você pode fazer lixo no mundo inteiro em nome de pregação, em nome de Harikatha, em nome de estabelecer várias matas, templos. No fim das contas, ninguém vai oferecer nenhuma tulasi, uma flor, sem receber dinheiro. Se você pagar 10 mil rupias, eles podem oferecer tulasi, flor, aos pés de lótus da deidade, podem fazer esse serviço, mas isso não é bhakti. Você não pode provar. Você não pode provar que você está dando bhakti para as pessoas. Isso não é uma instituição de bhakti. É uma instituição comercial. Só está aumentando lixo em todo o mundo. O que você quer dizer pelo termo Diksha? Primeiro de tudo, eu gostaria de entender o que Prabhupada quis dizer. Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur costumava dizer que antes de sair para pregar para os outros, você deve pregar apropriadamente para você primeiro. Tente entender este ponto. Srila Prabhupada costumava dizer que antes de sair para pregar, na frente das pessoas, antes de sair para pregar para as outras pessoas, a pregação apropriada tem que ser feita na frente de você mesmo primeiro. Se a pregação mais do que suficiente for feita na frente de você mesmo, se você já tiver pregado o suficiente na frente de você mesmo, neste caso, você pode ver que a sua pregação vai ter o apoio da sua acharan, da sua etiqueta. Então, seu verdadeiro ser pode se manifestar. Este é o segredo. É um fator automático que você pode ter esse suporte. Quando você não vai enganar as pessoas, quando você for 100% sincero, quando você pensar, a minha pregação somente é possível pela misericórdia de Prabhupada, do Guru Varga, Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur e Guru Varga. Do contrário, quem sou eu para pregar? Eu sou uma alma caída. Do contrário, não é possível pregar. Esse tipo de humildade foi expressa por Roy Ramananda na frente de Mahaprabhu. Mahaprabhu falou: tão bom o seu Harikatha que você está falando. E Roy Ramananda falou: Prabhu, eu sou um instrumento. Você está tocando esse instrumento. Então, no Chaitanya Charitamrita está escrito: na boca de Roy Ramananda, o próprio Gaura Hari está falando. E Gaura Hari também está ouvindo. Também Bhaktivinoda Thakur escreveu, vocês podem se lembrar, como um Gaudiya Sadhu. Hey Prabhu, você primeiro me permita beber todo o néctar, e então, quando eu tiver bebido néctar o suficiente, automaticamente eu tiver alcançado a satisfação, então depois disso eu vou poder falar Harikatha. Oh Prabhu, quando eu pensar que o Senhor Supremo, o próprio Senhor Supremo está cantando, que Nityananda Prabhu está sentado dentro de mim e Ele está cantando as glórias de Gauranga, quem sou eu? Neste caso, eu sou um verdadeiro pregador. Se eu pensar, eu sou um grande pregador, todos os devotos da Gaudiya Mata falharam, isso quer dizer que você não é um pregador. Você falhou completamente na sua pregação. O seu humor está falando. O seu humor está dizendo que você falhou completamente no seu humor de pregação. Você não pode ser bem-sucedido por toda a eternidade. Também,
Nós devemos entender este ponto. Que se pregação mais do que suficiente já tiver sido feita por você na frente de você mesmo, neste caso, você vai ver que a sua pregação vai ser apoiada pelo acharam, pela etiqueta. Esse é o segredo da pregação, do bhajana. É um fator automático. Você não precisa atuar. Você não precisa atuar. É um fator automático. Também, nós devemos nos lembrar o seguinte shloka, usado muitas vezes por Srila Prabhupada para dar a concepção clara de Yukta Vairagya. Também devemos nos lembrar deste próximo sloka que Srila Prabhupada usava para nos dar a concepção clara de Yukta Vairagya, renúncia apropriada. I already discussed. So without Yukta Vairagya, então, sem Yukta Vairagya, sem uma concepção clara do que é Yukta Vairagya, toda a minha pregação e o meu Haribhajana podem não dar em nada e tudo inútil. No dia que eu puder entender que a minha pregação é por si só um bhajana perfeito, quando eu puder perceber, quando eu puder entender de coração que quando eu estou falando Harikatha, isso é nada além do melhor serviço que eu posso fazer ao meu Guru Varga. No dia que eu puder perceber de coração que a minha pregação, o meu Harikatha é o meu perfeito Haribhajana, então certamente toda a misericórdia de Yukta Vairagya vai me dar suporte. Certamente toda a misericórdia de Yukta Vairagya vai me dar um suporte, completamente. Do contrário, esse tipo de sentimento é praticamente impossível. Esse tipo de sentimento é praticamente impossível. Aqueles que são verdadeiros devotos Gaudiya, aqueles que são grandes e exaltados devotos, eles nunca pensam que ouvir ou falar Harikatha é perda de tempo. Eles nunca pensam dessa maneira. Todo o nosso Guru Varga, Parampujapad Srila Goswami Maharaj, Parampujapad Keshava Goswami Maharaj, você pode ver a história da vida deles e perceber, no final de sua vida, antes de abandonar o corpo, Srila Sridhar Goswami Maharaj falava Harikatha 3, 4 vezes por dia. Se você não está vivo, se você não tiver Sharanagati, que tipo de pregação você pode fazer? Que tipo de pregação? Prana, Bhaktivinoda Thakur diz, o que sustenta a vida de um devoto, de um pregador, é Sharanagati. Submissão. Então, automaticamente, o poder, o fogo vai poder vir e, através de mim, Nityananda pode arranjar Kripa para todo mundo, através de mim. Se eu for 100% inclinado, se eu não tiver submissão perfeita, eu não posso esperar que, através de mim, Bhagavan não vai poder distribuir Kripa para ninguém. Então, usualmente, os grandes exaltados Vaishnavas, eles estão pregando, e também tem muitos enganadores também pregando. Em nome de pregação, eles estão mostrando várias besteiras. Então, esse é o Siddhanta Vichara apropriado de Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. Mas os pregadores que são almas condicionadas e saem para pregar,
essa pregação inútil, esses pregadores condicionados, eles podem usar o procedimento de pregação como um instrumento para coletar Lava Puja Pratishta Kamini Kanchana, ganhar dinheiro, reconhecimento, fama. Então, esses pregadores que são almas condicionadas e saem para pregar, para criar distúrbios em todo o mundo, eles podem usar esse procedimento de pregação como um instrumento efetivo para coletar Lava Puja Pratishta Kamini Kanchana. Isso eles podem fazer. Assumindo essa identidade na frente das pessoas que são tolas e ignorantes, eles estão sempre ocupados coletando Lava Puja Pratishta, nada além disso. Para fazer as pessoas de tolas, para enganar as pessoas em geral, esse é o programa deles. O principal objetivo deles é fazer as pessoas de tolas. Every now and then, sempre, de tempos em tempos, eles gostam de fazer novos projetos. Eles estão sempre iniciando novos projetos para que, em nome de diferentes tipos de projetos, eles possam coletar grandes quantidades de doação para usar da maneira que eles achem apropriado. Então, assim, quanto dessa doação eles vão utilizar apropriadamente? Quem vai checar? Na conta total. Quem vai checar a conta bancária deles? Então eles podem viver a sua vida caprichosamente. Quanto daquelas doações eles vão usar apropriadamente? Essa é a pergunta. E quem vai verificar a conta bancária deles? Mas qual era a especialidade com Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakura Prabhupada? Qual era a especialidade com ele? Se qualquer pessoa quisesse dar alguma doação para ele, se qualquer pessoa quisesse dar alguma doação para Srila Prabhupada, com uma ideia específica para usar aquela quantidade de dinheiro para alguma motivação específica, imediatamente Srila Prabhupada rejeitava aquela doação. Falou, não precisa da sua doação. Se qualquer pessoa quisesse dar uma doação para Srila Prabhupada com uma ideia específica para usar aquele monte de dinheiro para alguma razão específica, imediatamente Srila Prabhupada rejeitava aquela doação. Falava, vai embora, não precisa da sua doação. Esse era o princípio de Srila Prabhupada. Por quê? Porque Srila Prabhupada costumava dizer que se... Ele costumava dizer que é minha responsabilidade. Srila Prabhupada costumava dizer que é minha responsabilidade buscar o seu benefício espiritual. Então, como utilizar esse dinheiro, em qual serviço? Esse é o meu julgamento. Você não deve interferir nesse assunto. Se você realmente tem fé completa em mim, então por que você não deixa toda a matéria comigo? É a minha responsabilidade. Em nome de missão espiritual, organização, Srila Prabhupada nunca permitiu nenhum tipo de comércio. Prabhupada nunca permitiu nenhum tipo de comércio. Em nome de uma missão espiritual, organização espiritual, Srila Prabhupada nunca permitiu nenhum tipo de comércio. No presente, nós vamos seguir
Se no presente nós formos seguir Srila Prabhupada, as pessoas podem falar asneiras contra nós. Elas podem dizer: como é possível dirigir a nossa missão se a gente for seguir Srila Prabhupada? Isso não é possível. Eles falam dessa maneira. Eles falam isso. Eles são da Gaudiya Mata, eu tenho alguma dúvida com relação a isso. Acho que eles não têm nenhuma conexão com a Gaudiya Mata, com Srila Prabhupada. Então, em nome de uma sociedade espiritual, Srila Prabhupada nunca aprovou nenhum tipo de comércio. De guest house, bandara de distribuição de alimento ou de turismo, comércio. Com relação a isso, não era permitido nessa época. Srila Prabhupada sempre quis provar aquele Siddhanta Vichar de Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Qual é esse Siddhanta Vichar? Molin monete na hoy Krishna smaran. If I am going to accept the properties, se eu for aceitar uma propriedade, alguma doação de uma pessoa material rica, se eu for aceitar arroz de tal pessoa materialista, então eu não vou poder cantar. Chaitanya Mahaprabhu disse: eu não vou poder cantar Harikatha, não é possível. Se eu for viver em Madhukuri Bhiksha de doações, somente então será possível para mim falar Harikatha. Vocês devem se lembrar quando o pai e o tio de Raghunatha Das Goswami, Hirana Govardhan, eles costumavam servir Guru Vaishnava todo o tempo, milhares de rúpias naquela época costumavam gastar, fazer seva a Guru Vaishnava. Mesmo assim, isso não era seva verdadeiro, porque Mahaprabhu disse: eles não são Vaishnava, eles são como Vaishnavas, Vaishnava Prai. Tente pensar repetidamente sobre esse Siddhanta. Então agora, se uma pessoa for me dar 10 mil de doação, eu pego a perna dele. Oh Maharaj, você me deu 10 mil rúpias, tome prachada na primeira linha. Essa é a situação. Nós vamos servir essas pessoas materialistas ricas. Nós somos servos dos materialistas. É por isso que no Bhagavatam, Shukadeva Goswami gritou alto como um leão. Por que aquele sadhu vai pegar os pés de lótus aquelas pessoas materialistas cegas? Por quê? Eu posso falar sobre esse ponto algum dia, hoje eu não tenho tempo. São pessoas materialistas cegas. Por que Sadhguru e Vaishnavas estão elogiando essas pessoas? Krishna não está lá, o Senhor Supremo, que está controlando infinitos universos. Até mesmo poetas muçulmanos podem escrever: grande criança, grande menino, você está controlando infinitos mundos sem nenhum esforço. Então, esse Siddhanta de Chaitanya Charitamrita está lá. O próprio Mahaprabhu disse: se eu for receber arroz de um doador que seja materialmente cego, eu já disse o caso de Raja Munindra Chandra naquele outro dia. Então, se a minha mente não estiver limpa, então eu não vou poder falar Harikatha. Todo Siddhanta Vichar não vão se expressar, não vão aparecer no meu coração. Então, como eu poderei falar Harikatha se eu não puder manter a minha pureza? Se a minha mente estiver suja, então eu não vou poder me lembrar de Krishna e de Krishna Katha.
Esse é o Siddhanta de Srila Prabhupada. Apenas Madhukuri Bhiksha, doações, era permitido naquela época de Srila Prabhupada. Você sabe? Você sabe? Eu acho que não. Apenas Madhukuri Bhiksha era permitido naquela época por Srila Prabhupada. Srila Prabhupada costumava dizer como um leão. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada costumava dizer: pelo esforço dos devotos da Gaudiya Mata, pelo esforço que os devotos da Gaudiya Mata fazem de dia e de noite, qualquer quantidade de doação que seja coletada para o serviço de Shri Radha Govinda Gaura Hari, seja certo que cada um dos centavos de toda essa doação vai ser utilizado para o mesmo propósito. Ninguém vai desfrutar nem mesmo um centavo de toda essa doação. Então veja a declaração aberta de Srila Prabhupada. Em nome de Yukta Vairagya, vários absurdos acontecendo hoje. Aqueles que são Mayavadis, eles, no disfarce de Sadhu, no disfarce de Sadguru Vaishnava, estão sempre prontos para arranjar a sua própria gratificação sensorial. Também na glorificação do Srimad Bhagavatam, quer dizer, do Padma Purana, muitas vezes antes eu já falei este ponto. Você deve se lembrar, já foi previsto por Vyasadeva Goswami. Quem é Shudra? Aqueles que estão sempre lamentando: eu vou perder esse pranama, essa doação, eu não vou receber pratista, devido ao corona, eu vou perder vários tipos de doação que eu deveria receber. Esse é o tipo de pensamento de um Shudra. Enquanto o Prabhupada disse: qualquer situação na qual nós formos colocados, nós devemos ver como a misericórdia de Krishna. Nós devemos estar sempre satisfeitos. Nós devemos pensar que é um tipo de misericórdia vindo para nós. So Sudram Pratigrahishvanti Tapoveja Upajivinaha. Aqueles que são Shudra, eles não são devotos. Eles vão usar mal o divino conhecimento presente na Gaudiya Mata. Eles vão se vestir como sannyas e vão de porta em porta. Me dê. Veja, eu sou um sannyasi, assim como o Ravana também se vestiu como sannyasi, mas era um hipócrita. Então os Shudras, eles vão coletar grandes quantidades de doação para viver sua vida muito pacificamente. Eles querem desfrutar na sua vida. E aqueles que são almas caídas, que não são pessoas religiosas, pessoas dhármicas, eles estão lá falando Harikatha. Assim como Duryodhana. Eles podem decorar e sentar na asana de Vyasadeva, Vyasasana. É por isso que você pode se lembrar de Goswami Pada, sempre nos lembrando. Não faça isso. Você pode contaminar todo o sistema, todo o Parampara. Tenha cuidado. Mas tente se lembrar esse Siddhanta Vichar perfeito, de que sem a aplicação, sem a aplicação
do Siddhanta Vichar, de todos os princípios de Srila Prabhupada e Bhaktivinoda Thakur, nós nunca podemos dirigir, administrar uma Gaudiya Mata. Nunca podemos. Não é possível para nenhum homem rico dirigir a Gaudiya Mata. Isso não é possível. Mas eles pensam que sim. Eles estão brigando comigo, não no presente, anteriormente, talvez 15, 20 anos atrás, eles dizem: Maharaj, você está falando dessa maneira, como é possível que a gente dirija uma Gaudiya Mata se a gente seguir Prabhupada? Eu falo: como você pode dizer algo assim? Você está dirigindo a Gaudiya Mata? Enquanto Guru Bhaga costumava dizer, sem a aplicação de todos os Siddhantas Vicharas e os princípios, sem aplicar todos esses princípios de Srila Prabhupada, ninguém pode dirigir uma Gaudiya Mata no verdadeiro sentido. Eles podem administrar uma sociedade cega. Sociedade cega é administrada por homens cegos. Prahlada Maharaj disse: eles podem ter essa facilidade. Eles vão desencaminhar todo mundo, vão chegar ao inferno muito rapidamente com todos os seus seguidores. Esteja certo disso. Qualquer quantidade de formação de sociedade, qualquer organização legal não é possível no presente para que se dirija uma mata apropriadamente. Agora eles vão reclamar que é praticamente impossível dirigir uma Gaudiya Mata com base nas instruções entregues por Srila Prabhupada. Aqueles idiotas estão falando dessa maneira. Na verdade, eles são comerciantes, então eles falam dessa maneira. Pessoas cegas, querendo guiar os outros. Pessoas cegas são guiadas por outros cegos. Como eles podem dizer esse tipo de coisa? Isso pode provar que eles não têm nenhuma conexão com a Gaudiya Mata. Nenhuma conexão com a Gaudiya Mata está lá. Um devoto Saraswata Gaudiya nunca pode falar dessa maneira. Por que eles estão querendo contaminar toda a sociedade Gaudiya? Por que eles não vão embora dessa sociedade para pelo menos parar com a contaminação? Essa é a nossa pergunta. Sem a aplicação dos princípios e os ideais de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, sem o Siddhanta Vichara de Srila Prabhupada, não é possível dirigir uma Gaudiya Mata. Ninguém pode dirigir uma Gaudiya Mata. Eles se esquecem desse ponto. É por isso que eles vão fazer erros repetidamente e vão desencaminhar toda a sociedade, desencaminhar todo mundo. Se a veracidade, agora a minha questão é, se veracidade é a plataforma básica do seu bhajana. Você veio fazer bhajana, não é? Por que você veio para Gaudiya Mata? Para fazer Hari Bhajana, não é? Então, se a veracidade é a plataforma básica do seu bhajana, então, se a veracidade é a plataforma base do seu bhajana, então por que, como você gosta de esconder a verdade absoluta? Por que você fica bravo comigo? Porque eu estou falando a verdade absoluta. E também, nós teremos que ver no presente also we will have to look into the situation that time. I mean, at the time of Chaitanya Mahaprabhu, Krishna Chaitanya Mahaprabhu.
Nós temos que ver também como era a situação na época de Chaitanya Mahaprabhu. Você pode ver no Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavatam, todas as escrituras autênticas. Existiam ali milhares de devotos, todos eles tentando servir Chaitanya Mahaprabhu, e automaticamente eles estavam harmonizados um com o outro. Não tinha nenhuma briga um com o outro. De que maneira exclusiva eles estavam ali servindo Chaitanya Mahaprabhu. O objetivo comum de todos eles era satisfazer o Senhor Supremo Chaitanya Mahaprabhu de coração. Essa é a única meta de todos eles. Então, eles queriam satisfazer Mahaprabhu de qualquer maneira, qualquer custo. É por isso que eles tinham imensa harmonia. Então, todos, milhares de devotos estavam automaticamente harmonizados. A gente pode ver que todos estavam cantando, dançando, rindo, se abraçando, tomando prashada, fazendo sankirtana. Por quê? Porque estavam todos harmonizados automaticamente, enquanto nós estamos começar uma nova sociedade, vamos começar um novo templo, vamos estabelecer membros governacionais, vários procedimentos institucionais. Vários membros, todos são cegos, são almas condicionadas e pensam que são inteligentes. Eles vão pegar vários siddhantas errados, assim como líderes políticos, e vão matar a si mesmos e também a todos os seus seguidores. Como isso não é possível no presente, que a gente faz várias sociedades, ações legais, mesmo assim somos fracassados em dirigir uma sociedade tranquilamente. É natural. Como você pode dirigir uma sociedade? Primeiro de tudo, a sua sociedade é uma sociedade material. Fazer comércio é o seu único objetivo. Segundo ponto, aquelas pessoas materiais que são os membros do GBC, do corpo governacional, não são devotos puros. 100%. São todas pessoas cegas. E vão guiar, vão dar orientação, vão comentar sobre a situação atual. Eles não podem encontrar nenhuma solução. Não podem encontrar nenhuma solução. Porque Bhakti é a única solução. Você pode se lembrar disso. Posso falar vários pontos sobre isso. Prabhupada diz, meu Guru Padma Paramahansa Shrestha, externamente você não pode ver que ele não tem nenhuma educação material, mas seja certo que a essência de todos os ensinamentos, de todos os shastras, podem ser vistos em forma aplicada nos pés de lótus do meu Guru Padma. Externamente, você vê que o meu Gurudeva não tem nenhuma educação, mas seja certo que qualquer problema que surja nesses 14 sistemas planetários, o meu Guru Padma pode encontrar uma solução impecável para qualquer problema. Qualquer tipo de problema. Ele pode te dar uma solução perfeita, facilmente, porque ele tem Bhakti. Krishna está lá dentro do coração dele. Então, geralmente, eu costumava citar este exemplo. Se eu quiser desenhar um círculo, eu fixo um ponto num papel e vou desenhar um círculo com um compasso, esse instrumento de geometria. Então eu posso desenhar um círculo, depois disso eu posso desenhar incontáveis círculos. Mudando um pouco a distância, né? Do compasso, eu posso fazer incontáveis círculos e nenhum vai cruzar com o outro círculo. Mas assim que eu mude 0,0001 milímetro do centro, eu saia do ponto central, imediatamente eu posso descobrir que o círculo que eu vou desenhar vai cortar os outros círculos que eu desenhei antes. O que você quer dizer com isso? Quero dizer,
Se o nosso propósito é o mesmo, que é satisfazer o Senhor Supremo, se nós tivermos o mesmo propósito, todos os sannyasis, todo mundo, se todos tiverem o mesmo propósito, não é um tipo de atuação. Digo, na realidade. Então, se tiver uma e único propósito, imediatamente você vai poder ver que há uma belíssima harmonia entre todos, nenhum conflito. No presente tem conflitos porque cada um dos membros do GBC, todos eles querem estabelecer, eles querem projetar o seu próprio interesse. Eles estão buscando o seu próprio interesse. Então, automaticamente, não haverá nenhum ponto central em comum. Então, a luta é algo automático e natural. Ninguém pode resolver essa situação. Então, essa é a condição atualmente. Ninguém pode resolver esses conflitos, porque se realmente eu tiver bhakti, se realmente eu tiver amor, então eu posso dar harmonia. Eu vi na minha própria vida Gurupad Padma, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj sentado na sua idade idosa. Ele estava sentado na sua cama, parecia estar dormindo, não conseguia nem se sentar apropriadamente, mas eu vi quanta harmonia havia ali. Simplesmente Gurupad Padma estava ali. Guru Maharaj costumava me amar muito. Ele costumava me abençoar. Simplesmente um olhar do rosto sorridente de Guru Maharaj, os seus pés de lótus, era mais do que suficiente para me consolar. Se alguém vinha me castigando, falando várias besteiras contra mim, então naturalmente eu sentia, por que ele falou esse tipo de coisa? Mas quando eu via os pés de lótus de Guru Padma, todos os problemas iam embora. Guru Padma costumava me dar um exemplo do Bhagavatam. Meu filho, não se preocupe, esse é o mundo material. Você não pode esperar esse tipo de comportamento perfeito, esse comportamento ideal de todas as pessoas. São almas condicionadas. Então você pode esperar isso de Guru Vaishnava. Mas se você puder lembrar, se você puder lembrar do caso de Tridandi Bhikshu, Gurupad Padma costumava lembrar do caso de Tridandi Bhikshu do Bhagavatam. Gurupad Padma falava, você se lembre, meu filho, como as pessoas insultavam ele, como as pessoas insultavam, falavam besteiras contra ele, mas mesmo assim, ele não sentia nenhuma inspiração para falar nada contra ninguém. Por quê? Ele fez a resolução, Sannyasi Vrata, um voto de silêncio. Gurupad Padma costumava falar esses slogans e dar esse exemplo. Você deve sempre se lembrar, meu filho, sobre o caso daquele Tridandi Bhikshu para aumentar a sua tolerância. Se você puder desenvolver a sua tolerância a um nível extremo, certamente você vai se tornar um devoto puro. Certamente você poderá distribuir Kripa para milhares de pessoas. Talvez eles tentem te matar, eles tentem te evitar, mas algum dia eles vão perceber realmente, ele nunca quis nos enganar. Ele quis falar tudo sobre a verdade absoluta. Nós somos tão tolos, nós queríamos evitá-lo, é nosso erro. É por isso que Jagannatha Das Maharaj diz, quão desafortunados todas as pessoas comuns, aqueles Guru Vaishnavas puros, eles estão falando palavras pesadas, palavras muito pesadas, para expulsar Maya do coração das pessoas comuns. Eles estão falando palavras fortes, que são tipo de remédio para as pessoas comuns, para expulsar Maya do coração delas. Eles estão tentando ajudá-las a alcançar a perfeição.
Mas, desafortunadamente, as pessoas pensam que aqueles Guru Vaishnavas são inimigos, são nossos inimigos. Nós vamos boicotá-los. Nós vamos boicotar a associação deles? Bem, é o seu privilégio. Você pode fazer, ir para o inferno. É o seu direito. O que eu posso fazer? Então, dessa maneira eu posso dar e continuar falando sobre todas as glórias de Srila Prabhupada e seu Siddhanta exclusivo, a sua evolução. Você tem que ouvir, você tem que distribuir esse Harikatha, compartilhar. Milhares de devotos por todo o mundo, todos os devotos, devotos novos, aqueles devotos antigos, eles devem entender todo o Siddhanta perfeito de Srila Prabhupada para se proteger da ruína. Eles vão convidar a própria destruição de suas vidas. Eles estão indo contra Gaudiya Mata e os elevados devotos da Gaudiya Mata. Srila Sridhar Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Srila Paramahira Keshav Goswami Maharaj, Srila Bhakti Padiptitya Goswami Maharaj, Srila Bhakti Veda Vanodev Goswami Maharaj, Bhakti Mayur Bhagavad Goswami Maharaj, Bhakti Gaura Vaikhanas Goswami Maharaj, all great devotees. Todos grandes devotos são joias. Quem te disse? Quem te disse? Quem te falou para não atender o Harikatha deles? Não ler o que eles escreveram? Quem te disse isso? Quem? Nós queremos cortar o nome deles da lista dos Vaishnavas para sempre. Balaram pode cortar o nome deles da lista dos Vaishnavas para sempre, eu acredito que sim. Então ele não vai receber nenhuma misericórdia, nenhuma kripa, e vai perder sua vida para sempre. Gaurangaika gatir bhajasritamati si gauradhama sthiti Gaurangaika gatir bhajasritamati si gauradhama sthiti Sassasaika vitir kushanga virati dusto vyatha niskriti si rupaika rati shanatananati si jivate jostuti Shri Siddhanta Saraswati Vijayate Gauriya Goshtipati Shri Siddhanta Saraswati Vijayate Gauriya Goshtipati Sujanar Buddharadito Pado Jugam Jugadharma Durandara Patro Varam Varadabhayadaya Kapuya Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam. Todos vamos orar aos pés de lótus de todo o nosso Guru Varga, e especialmente aos pés de lótus de Prabhupada, para que nos abençoem, para que entendamos o bhajana. Patitanam pavanam vaishnavabhyo namo namah.